Irmãos, motivo de muita alegria poder estarmos mais uma vez aqui diante de Deus, né? Reunidos e cultuando a Ele. Hoje o tempo não colaborou conosco, está chovendo, um vento danado, mas mesmo assim nós estamos cumprindo o que o Jesus Cristo nos requeriu. É ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Isso não é um dom, é uma ordem. Jesus Cristo nos ordenou ir e pregar o Evangelho. Não importa onde, não importa quando e não importa a quem. É uma ordenança de Jesus Cristo. E nós devemos simplesmente cumpri-las como bons servos obedientes a Deus. Aleluia. E hoje vamos meditar na palavra do Senhor. É uma continuação da palavra dessa noite. Ela foi lida no livro de Marcos, mas nessa continuação, lá no livro de Lucas, no capítulo 19, Jesus Cristo ainda continuando em Jericó, aconteceu essa história com ele. Esse fato, lá no livro de Lucas, no capítulo de número 19. Hoje vamos falar sobre um cobrador de imposto, chamado Zaqueu, que também residia nas províncias de Jericó, que trabalhava ali, que se sustentava, pegando dinheiro do próximo, alguns lícitos e outros ilicitamente. Hoje vamos falar dessa história tão maravilhosa que a Bíblia nos conta. Este fato tão incrível, a qual ocorreu entre esses dois personagens, Jesus Cristo e Zaqueu. A palavra do Senhor nos diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ainda passando, havia ali um homem chamado Zaqueu, e que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia! Irmãos, que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. Hoje à tarde, no serviço, eu estava meditando nessa palavra. Confesso ao irmão Ricardo que eu ia ler um pouquinho acima sobre o cego de Jericó, mas o Espírito Santo me incomodou para ler um pouquinho abaixo e ver alguns detalhes importantes sobre essa passagem. A palavra do Senhor, às vezes nós lemos elas no correr do dia a dia, sabe, num momento corrido. Às vezes fazemos apenas uma leitura rápida e não prestamos atenção nos detalhes. Hoje vamos parar para pensar não somente na atitude que Zaqueu teve, mas na profissão a qual ele tinha. Por que um cobrador de imposto era tão odiado? E por que Jesus Cristo não olhou para esse ódio da população, não olhou para a quantidade de pecado que esse povo carregava em si, não olhou para o coração perverso dessa categoria, dessa classe, mas olhou com amor, viu a necessidade dessa classe trabalhadora, viu a necessidade dos cobradores de impostos, e mesmo assim se assentou com eles, comeu com eles, se alegrou com eles. Jesus Cristo, como a palavra dele mesmo fala, ele não faz acepção de pessoas. Para Jesus Cristo, o que importa é que o pecador se chegue perto dele. Jesus Cristo não está se importando o que você praticou. Jesus Cristo não está se importando qual ato ilícito você cometeu. Ele só quer que você chegue perto dele. Aleluia! Porque quando você chegar perto dele, a libertação virá à sua casa. A libertação chegará até a sua família. Os cobradores de impostos, na época de Roma,
eles eram contratados pelo Império Romano dentro da sua própria população. Zaqueu residia em Jericó, ele era do povo hebreu, ele estava ali juntamente com seus irmãos, porém, o Império Romano, quando o contratou, ele fez um contrato com este império. Ele iria cobrar impostos dos seus irmãos. É exatamente por isso que os cobradores de impostos eram tão odiados, por serem filhos da mesma terra, e mesmo assim eles exerciam um jugo muito grande em cima daquele povo, às vezes cobrando o que era lícito e inúmeras vezes cobrando aquilo que não era lícito. Ou seja, Zaqueu, ele cobrava o que era justo e o que era injusto. Ele sempre pedia um pouquinho a mais, aquela famosa propina nos dias de hoje. Era que os cobradores de impostos faziam e exerciam sobre os filhos de Israel. Agora imagina só, Zaqueu indo na casa dos seus próprios parentes e exercendo um jugo muito grande em cima deles, ou indo na casa daqueles amigos que cresceram com eles. Imagina só essa cena, o porquê que os cobradores de impostos eram tão odiados naquela época. Imagina só o coração que eles tinham para fazer isso com os seus próprios irmãos que nasceram, sabe, da descendência lá de Abraão, como somos todos considerados filhos de Abraão. Assim mesmo como Jesus expressou lá no versículo 9, Jesus diz assim: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Aleluia! Ele era irmão, era filho de Abraão, todos descendiam da mesma descendência, porém o seu coração se voltava para o pecado. O que isso quer dizer, irmão Tiago? Que não importa onde você cresce, não importa de que família você veio, se você veio de um berço evangélico, se a sua família tem uma boa moral, não importa se você tem bons pais, se o seu coração estiver voltado para o mal, você vai praticar o mal. A Bíblia nos ensina que devemos ensinar o nosso filho no caminho em que ele deve andar. Por quê? Porque conhecendo a palavra, muitas das vezes eles ainda não se desviam. Mas quando pregamos, quando ensinamos para os nossos filhos o verdadeiro evangelho, a verdadeira pregação da cruz, raramente essa pessoa se desvia. Quando eles aprendem os verdadeiros preceitos da palavra do Senhor, mesmo doendo, muitas das vezes nós confundimos o amor de Deus com o amor de um pai comum. O amor de um pai comum, às vezes, quando o filho faz algo ilícito, ele vai lá e passa a mão na cabeça. Ele quer fazer uma correção, mas é aquela correção branda. Vamos colocar um exemplo quando nós cometemos algo contra a lei humana. Vamos lá, nós cometemos um assassinato, um roubo. Pela lei humana nós deveríamos ser presos e cumprir essa pena. Porém, um pai que se quis amar o filho vai lá e paga uma fiança e solta esse filho da cadeia. O que o pai está querendo dizer muitas das vezes para este filho? Pode cometer de novo, filho. Eu tenho dinheiro e eu posso te pagar. Vai lá, filho, pode cometer mais uma vez esse mesmo ato, que eu vou te tirar de lá. Muitas das vezes nós confundimos e achamos que isso é amor. Mas na verdade isso não é amor. Amor é o amor de Deus. E se você cometer alguma ação, e essa ação vai gerar uma reação, Deus, Ele vai te perdoar da sua ação, mas Ele vai deixar você pagar pelo seu erro. Isso é amor. Porque é através desse pagamento que nós vamos aprender, é através disso que nós vamos ver e crescer e vamos amadurecer para a vida. Muitas das vezes nós imaginamos
que Deus poderia simplesmente descer e acabar com toda a fome. Não sabemos da ação que nós plantamos, né? Tem um ditado que o homem colhe tudo aquilo que ele planta. E é exatamente isso. Tudo que você planta, você vai colher. E Zaqueu, naquele momento, com seus irmãos, ele plantava o ódio, ele plantava o amargor, ele plantava a contenda, exercendo um jugo muito forte em cima daquele povo. Ele exercia sua profissão, ele tinha um contrato com Roma, mas nós sabemos que aquele povo era difícil deles terem riquezas. A situação que eles viviam não era assim tão fácil ficar rico num processo natural. Quando recebia uma herança, geralmente quando se vinha de uma família rica, aí sim, eles tinham um bom lugar para morar, mas mesmo assim não eram considerados ricos. Mas a palavra de Deus fala que Zaqueu era rico. Agora imagina o tamanho do jugo que ele exercia sobre os seus irmãos. Imagina o que ele fez para com o mesmo povo dele, o tamanho do pecado que ele carregava sobre o próprio povo de Deus. Aleluia! Isso é amor. Jesus Cristo, quando olhou para ele e quando viu a multidão dos seus pecados, Jesus Cristo não se importou com as ações em que Zaqueu cometera. Jesus Cristo simplesmente virou, olhou para ele de cima daquela figueira. Irmãos, se a gente for um pouquinho curioso e estudar sobre os tipos de vegetação que tinha lá no Oriente Médio naquela época, nós vamos ver que a figueira brava, ela poderia crescer entre 20 até 30 metros de altura. Era uma árvore extremamente enorme. E a palavra das histórias dizem, se nós lermos bem atentamente, que essa figueira brava, ela tinha o seu tronco muito grosso, porque as suas raízes eram muito profundas. E essa característica da planta faz com que seja quase impossível de subir dela. Olha só o que Zaqueu enfrentou para conseguir ver Jesus. Zaqueu criou uma curiosidade, porque Jesus Cristo tinha uma fama, a fama de ser poderoso, misericordioso, a fama de trazer sempre a cura, a fama de libertar. Talvez Zaqueu, no seu íntimo, já estava cansado da vida que levava, e por ter um contrato com o Império Romano, não seria fácil romper esse contrato. Às vezes nós temos algo que nos prende ao mundo, a qual não é fácil de ser rompido. Às vezes nós achamos que precisamos estar limpos para nos colocar diante de Deus. Olhando bem profundamente essa história, tentando se pôr nessa história, eu acho que possamos sentir um pouquinho do sentimento em que Zaqueu tinha. Quando a palavra fala que ele era de baixa estatura, nos parâmetros de medida daquela época, a baixa estatura era abaixo de 1,60 m. Agora imagina um homem subindo uma árvore de aproximadamente quase 15 metros de altura. É alto, é uma altura enorme. O tronco dela, se você tentar abraçar, dá mais ou menos de 2 a 3 metros de circunferência. A palavra fala que aquela figueira brava, pela história, ela só era chamada assim porque ela produzia frutos de baixíssimas qualidades. Ela era chamada de figueira brava exatamente por isso, porque ela não tinha praticamente valor nenhum. Ela era plantada em qualquer canto, ela era achada em qualquer canto da vegetação daquela época. O único valor que ela tinha era a sombra que ela produzia. Às vezes, nós podemos até ser comparado a essa árvore. Uma árvore que outrora produzia frutos de baixíssima qualidade. Uma árvore que não tinha valor nenhum perante Deus.
mas que tinha um propósito dela estar ali. Zaqueu não foi correndo até ela à toa. Zaqueu viu nela uma oportunidade de se encontrar com o Mestre. Aleluia! E hoje, nós, Igreja do Senhor, não estamos aqui à toa. Muitas das vezes a Igreja do Senhor, ela é comparada como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Muitas das vezes a Igreja do Senhor, ela é comparada a uma árvore que é plantada em solos férteis, como nós ouvimos a palavra da igreja no sábado. A Igreja do Senhor, ela é comparada como se Jesus Cristo fosse a árvore e nós os galhos. Olha só que coisa importante que Zaqueu nos ensina. Às vezes, estar conectado à árvore nos leva a coisas grandes. Sempre que nós estamos ligados a Jesus Cristo, a nossa vida muda. Salvação vem à nossa casa. Coisas grandes são reveladas a nós. Aleluia! Olha o que o Espírito Santo diz para nós com essa ação de Zaqueu. Corre para a árvore da vida, aleluia. Corre para a árvore da vida, porque ali você irá encontrar refrigério para a sua alma. Ali terá sombra para ti, ali terá descanso para você. Se você está em cima da árvore, é muito mais difícil de um predador te pegar. Se você está em cima de uma árvore, é muito mais fácil de Jesus Cristo te ver. Aleluias! Faça como Zaqueu. Suba correndo. Vai depressa. A árvore mais próxima da sua casa. Vai correndo para lá. Louvado seja Deus. E Jesus Cristo, olhando para ele, viu em seu coração fé. Que o homem não iria enfrentar aquelas dificuldades simplesmente por conhecer Jesus, só para ver Jesus passar. Creio que em seu coração já tinha brotado aquela chama de querer realmente conhecer Jesus, de querer realmente chamar a atenção do Mestre. Aleluia! O coração de Zaqueu ali naquele momento, creio eu, que já fervia. Hoje, aqui neste local, o nosso coração já ferve. Só de acreditar que Jesus Cristo está conosco em espírito. Imagina o coração de Zaqueu, sabendo das grandezas que Jesus Cristo poderia fazer, chegando pertinho dele. Imagina só aquele homem olhando para baixo e vendo Jesus Cristo se aproximando. Jesus Cristo dando um passo em direção a ele. Eu acho que ele pensava assim: meu Deus, eu não acredito. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a minha vida? Meu Deus do céu, olha que oportunidade maravilhosa que está surgindo diante de mim. Imagina só a alegria que Zaqueu não sentiu em seu coração de poder ver Jesus Cristo de pertinho. Olha só o que Jesus Cristo pode propor a você. Olha só o que Jesus Cristo pode proporcionar à sua vida. E a palavra do Senhor nos revela que Jesus Cristo, olhando para cima, falou que Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E a palavra do Senhor fala que Zaqueu desceu apressadamente e se alegrou muito, e se regozijou muito com isso. E ele, creio eu, que ele deve ter pego na mão de Jesus e falado: vem por aqui, Senhor, a minha casa é ali. Aleluias! Gruda nas mãos de Jesus. Leva o Senhor para a sua casa. Aleluias! Seja um canal de bênção para a sua família. Não deixe que a multidão arranque Jesus de você. Creio eu que naquele caminho até a casa de Zaqueu, a palavra não fala, mas eu posso imaginar que naquele caminho com certeza a multidão seguiram eles. Que naquele caminho com certeza a multidão tentou desviar Jesus, tentou entrar na frente de Zaqueu.
Com certeza houve muitas dificuldades até Jesus chegar na casa daquele republicano. Aleluias! Ora na baixúria andalaias. Se você acha que é difícil Jesus Cristo entrar na sua casa, pegue Zaqueu como exemplo. Pega Zaqueu. Olha a atitude que esse homem teve. Aleluias. Olha só o que ele proporcionou para a sua família. Ele levou Jesus sem olhar para a multidão. Ele levou Jesus sem olhar para as dificuldades. Ele creu tão somente em seu coração que Jesus Cristo poderia mudar a história dele. De um ser humano odiado, ele poderia ser amado. De um ser humano desprezado, ele poderia ser honrado. De alguém que era humilhado, ele poderia ser exaltado. Leva o Senhor Jesus Cristo para a sua casa neste momento. Deixa o Senhor entrar, porque Ele está batendo na sua porta. Ouça a voz do Espírito Santo que fala para você hoje. Permita que o Senhor entre para te abençoar, para renovar a sua vida. Permita que o Senhor entre, para que Ele possa promover mudanças. E a palavra do Senhor fala que quando Jesus Cristo estava já dentro da casa de Zaqueu, quando Ele permitiu que Jesus Cristo entrasse dentro do seu coração, e Ele ali começou a confessar os seus pecados. Aleluias! Olha só que ação incrível de Zaqueu. Ele primeiro levou Jesus Cristo para dentro. Ele primeiro trouxe Jesus Cristo para perto. E depois ele começou a confessar os seus pecados a Jesus. Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou retribuir quadruplicadamente. Senhor, eu sei que eu tenho roubado. Eu sei que tenho feito coisas erradas. Senhor, eu sei que eu tenho me prostituído. Senhor, eu sei que eu tenho cometido os atos ilícitos diante de Ti. Eu tenho vícios, Senhor. Eu tenho vícios. Mas hoje eu quero que o Senhor entre no meu coração. Hoje eu quero, como Zaqueu, trazer o Senhor para pertinho de mim, porque eu quero ser um amigo para Ti. Aleluias! Leva o Senhor para dentro de Ti hoje. Aproveita a oportunidade que o Senhor está te dando e chame Ele de onde você estiver. Chame Ele de onde você se encontrar. Fala: Senhor Jesus, por favor, entre na minha casa. Sim, comigo. Transforma a minha família. Transforma a minha vida. Senhor, assim como você, o Senhor transformou a vida de Zaqueu, seja comigo também. Aleluias! Assim como o Senhor foi para Zaqueu, seja para a minha família, Senhor. Que eu tenho certeza absoluta que o Senhor Jesus vai de mãos dadas com você. Porque assim como a palavra do Senhor fala no versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele era da descendência de Abraão, mas cometia atos que as leis do próprio povo era errado. Hoje você é filho de Deus, comprado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Mas para que a transformação chegue na sua casa, você tem que aceitar a Jesus. Você tem que levar esse Jesus Cristo para dentro de você. Você tem que trazer Jesus Cristo dentro do seu coração. Ah, mas eu sou muito pecador. Não interessa. Jesus Cristo, Ele não veio para os sãos, mas Ele veio para aqueles que se haviam perdidos. Aleluia! Olha a dádiva, olha a graça que o Senhor Jesus Cristo estende para nós. Olha só o tempo maravilhoso em que vivemos.
poderemos trazer Jesus Cristo para os nossos lares sem muita dificuldade, até mais fácil que o próprio Zaqueu, enfrentando até mesmo menos obstáculos que o Zaqueu enfrentou. Hoje podemos trazer Jesus Cristo para a nossa casa, apenas erguendo a nossa mão e falando: eu quero o Senhor Jesus Cristo como Salvador da minha alma, como libertador da minha família. Aleluias! E aí sim, você irá ver a transformação que o Senhor Jesus Cristo é capaz de fazer por você e pela sua família. E desde já eu quero agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus.